E por último, as reações adversas, né? Agora a gente vai falar das reações adversas que na maioria das vezes atrapalham, que são os efeitos secundários, como a gente falou aí do antialérgico, o efeito secundário é o sono, dependendo do horário ele vai atrapalhar. A gente tem o efeito secundário do antidepressivo, que ele pode diminuir o apetite da pessoa. Então, se a pessoa já for magrinho, ele pode ter problema. Se a pessoa tiver um pouco acima do peso, vai até que resolver duas coisas ao mesmo tempo. O antidepressivo, ele também dá uma agitada na pessoa. Então, se ele for tomado no horário que a pessoa precisa dormir, ela vai perder o sono, ela tem uma probabilidade muito grande de perder o sono, então ele deve ser tomado no horário que o paciente não vai dormir. Então, se ele trabalha de manhã, ele toma um antidepressivo de manhã. Se ele trabalha à noite, ele toma um antidepressivo à noite. Precisamos tomar esse cuidado. Já vi clientes na farmácia reclamando que não conseguem dormir porque estão tomando antidepressivo, porém o médico falou para ele tomar de manhã, só que ele trabalha à noite. E de manhã ele precisa dormir, só que o médico não perguntou que horário que ele trabalha. E aí, ao tomar de manhã, o horário que ele chega do trabalho, ele não conseguia dormir. E aí ele voltou no médico, explicou a situação e o médico só alterou o horário dele tomar. Então, ele passou a tomar o antidepressivo quando ele acordava e ia trabalhar. E aí ele passou a se sentir melhor, trabalhar melhor, e por não tomar o antidepressivo antes de dormir, ele dormia bem. Hoje já tem os antidepressivos específicos que não liberam adrenalina, mas é bom ficar de olho aí nessa questão do horário que o cliente está tomando antidepressivo, se ele reclamar para você de insônia. Hipersuscetibilidade é uma coisa que a gente costuma chamar de alergia, né? Tomei tal medicamento e fez mal para mim. Esse medicamento não faz mal para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, mas para mim fez mal. Então essa pessoa ela é hipersuscetível à reação adversa desse medicamento, tá? Superdosagem. Então é o efeito que acontece quando a pessoa toma demais. Na maioria das vezes o efeito do medicamento é bom, porém se tomar demais, a superdosagem é que vai ser o problema. Por exemplo, o ácido acetil salicílico que os idosos tomam para afinar o sangue. Se tomar demais, pode causar hemorragias. Você pega uma tacinha de vinho que o pessoal no sul toma, que ajuda aí na circulação. Se você tomar demais, vai causar embriaguez. E muitos outros exemplos que temos aí da superdosagem, aonde a dosagem normal do medicamento é boa, porém se tomar demais faz mal. Então a gente tem uma máxima aí quando se fala de medicamentos. O limite entre o medicamento e o veneno está na dose, né? Então, dependendo da dose, um produto pode ser medicamento, dependendo da dose, ele pode ser veneno. Agora a gente vai conversar um pouco sobre hipertensão arterial sistêmica resistente. As principais referências para essa aula são esses 3 artigos, embora eu tenha mandado outros artigos também que estarão disponíveis aí, caso vocês queiram consultar. O primeiro é uma diretriz de hipertensão resistente da American Heart Association. O segundo é um artigo de hipertensão resistente, um artigo de revisão desse ano. E o terceiro é a diretriz europeia de hipertensão de 2013, que também fala um pouco sobre hipertensão resistente. O conceito, tem alguns conceitos importantes para a gente abordar aqui. O primeiro é hipertensão refratária, hipertensão não controlada e hipertensão secundária. Hipertensão refratária é aquela que, a despeito de você fazer várias associações de antihipertensivos, a gente não consegue atingir as metas preconizadas. Essas metas, usualmente, é uma pressão arterial abaixo de 140 por 90. Hipertensão não controlada é a hipertensão que você usa medicamento e não consegue um controle adequado. E hipertensão secundária é aquela em que há uma causa potencialmente identificável, que se você tratar essa causa, a hipertensão ou cura ou melhora muito. A gente vai falar aqui sobre hipertensão arterial resistente. O conceito de hipertensão arterial resistente, ele envolve o uso de pelo menos 3 medicações de primeira linha, sendo em pelo menos 50% da dose preconizada, sendo que uma delas tem que ser um diurético.
Esse diurético ele pode ser um diurético de alça, em caso em que ele é indicado, usualmente é basicamente o paciente que tem insuficiência renal ou insuficiência cardíaca, ou mais usualmente o diurético tiazídico, que é considerado uma medicação de primeira linha e excelente para associação com outras drogas. Esse paciente, usando essas três classes, se mantiver a PA acima dos 140/90 preconizados, é considerado paciente com hipertensão resistente, em que é importante a gente abordar alguns aspectos. Quando o paciente usa mais que 4 drogas e a pressão controla, incluindo o diurético tiazídico, usualmente a gente chama de hipertensão arterial resistente controlada, ou seja, ele precisa de mais que 3 drogas, sendo elas um diurético. Antes de falar que o paciente é portador de hipertensão arterial resistente, essa é a primeira pergunta. A hipertensão arterial é resistente mesmo ou não? Para isso é preciso a gente responder essas perguntas aqui. Primeiro, o paciente ele está aderente ao esquema hipotensor usual? Porque se o paciente não tiver aderente, ele não é hipertensão resistente, é um paciente que não é aderente. Você vê essa frase que eu tirei da Sexta Diretriz Brasileira de Hipertensão, mostra, olha bem, há uma baixa adesão ao tratamento, com uso crônico, os pacientes com frequência abandonam o tratamento ou então passam a esquecer mais as medicações. Então, a primeira coisa a ser observada há uma aderência ao tratamento? A segunda questão essa pressão foi medida corretamente? A medida da pressão arterial é muito negligenciada. A maioria das pessoas acha que sabe medir a pressão e mede atabalhoadamente. Mede muito rapidamente, mede o paciente com a bexiga cheia, não faz o método palpatório antes. O paciente acabou de chegar, ele está muito ansioso e já é mensurado a PA. Então é importante ver o tamanho adequado do manguito, ver se essa medida obedeceu a uma técnica adequada. A segunda é uma entidade que a gente chama de pseudo-hipertensão. É o que o pessoal que se falava antigamente da famosa manobra de Oza, que é aquele paciente mais idoso, que tem artérias mais calcificadas, em que há uma superestimação da pressão pelo método indireto, que é o método que a gente mede a pressão naturalmente. É difícil assim, você afirmar se há pseudohipertensão, porque a manobra de Osler ela é pouco sensível e pouco específica para você fazer esse diagnóstico. Acaba que a gente só vai descobrir se há pseudohipertensão ou não naquele paciente que tem sintomas posturais ou que tem muito efeito colateral quando você inicia um tratamento hipotensor. Às vezes a pressão está até no consultório um pouco elevada e o paciente refere tonteira, sonolência excessiva, hipotensão postural ou sintomas posturais. Aí é importante pensar em pseudohipertensão e considerar às vezes um nível pressório com uma meta pressória um pouco mais elevado. O método para confirmar a pseudohipertensão seria a medida direta, comparar a medida direta, que é intraarterial, que envolve uma punção intraarterial, com o método indireto, que é um procedimento invasivo e muito pouco factível de ser feito no dia a dia. Outra pergunta a ser respondida antes de se considerar a hipótese de hipertensão arterial resistente é: há hipertensão secundária ou não? Às vezes a pressão não está controlando a despeito do paciente estar aderente ao tratamento, de ter sido mensurada corretamente a PA, porque há uma hipertensão secundária associada. Então aqui eu pus algumas causas, as causas mais comuns de hipertensão secundária, por exemplo, apneia obstrutiva do sono, doença parenquimatosa renal, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primário, coarctação de aorta, feocromostoma, são condições que é importante a gente ver se há pistas para se pensar nelas ou não. Se houver suspeita de hipertensão secundária ou se a hipertensão realmente se mantiver refratária ao tratamento, é importante a gente fazer um screening para essas causas secundárias. A outra pergunta é: o paciente usa alguma medicação que pode interferir na pressão arterial? É muito comum o paciente fazer uso abusivo de anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais, alguns antidepressivos, por exemplo, a venlafaxina, alguns imunossupressores, por exemplo, a ciclosporina, são medicações que dificultam o controle da pressão arterial e que podem levar a um quadro de hipertensão arterial resistente. E por último, essa entidade muito comum e muito prevalente, 20 a 30% de prevalência, é chamada hipertensão do jaleco branco ou componente na pressão arterial do jaleco branco. Ou seja, quando o paciente mede a pressão em ambiente médico ou médico hospitalar, é muito comum, chega a 20 a 30% dos casos, a pressão ser falsamente elevada. Às vezes o paciente fala: doutor, eu meço a pressão fora daqui, a pressão está bem controlada. Eu chego aqui, a minha pressão sobe. Pode acreditar nele, que isso acontece muito mesmo. Às vezes a gente jura que não é de jaleco branco. Quando você pede um mapa, que você consegue avaliar essa pressão ambulatorialmente, fora do ambiente hospitalar,
ou você pede para o paciente fazer essas mensurações residenciais da pressão arterial, você vê que realmente o componente do jaleco branco é que está levando essa falsa impressão de hipertensão resistente. Isso é muito comum, muito prevalente, e sempre que o paciente falar nisso é preciso acreditar nele, porque isso acontece com muita frequência. Após afastar essas causas falsas, essas causas factórias de hipertensão arterial resistente, se o paciente mantiver, a despeito daquelas 3 drogas em doses adequadas, incluindo um diurético tiazídico, os níveis não controlados, é importante a gente ver qual estratégia seguir agora. Então a hipertensão, a verdadeira hipertensão arterial resistente, ela é muito prevalente, dependendo de qual estudo que você vai ver, varia de 3 a 30%, com uma prevalência média em torno de 10%. O último estudo de prevalência é esse que saiu em 2013, pode dar uma prevalência de 8,9% em adultos com hipertensão. E a hipertensão arterial resistente é importante porque ela é associada a um índice muito aumentado de eventos cardiovasculares, chega a dobrar o risco para AVE, aumentar em 50% o risco de eventos cardiovasculares. A fisiopatologia para essa hipertensão, para essa entidade de hipertensão arterial resistente, envolve uma desregulação entre os que envolve o sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona e uma sensibilidade exacerbada ao sódio. Isso associado a uma alteração das vias aferentes e eferentes renais e dos barorreflexos. Essa desregulação leva a um aumento do tônus simpático, a uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que leva a uma resposta natriurética significativamente reduzida. Por isso que é muito importante essa ênfase em dose adequada do diurético. E vocês vão ver que o diurético é um pilar para o tratamento do paciente com suspeita de hipertensão resistente. Então, após confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial resistente, ou seja, você afastou aqueles fatores que podem interferir, ou seja, o paciente está aderente ao tratamento, não há hipertensão relacionada ao jaleco branco, se for necessário, é importante solicitar um mapa para você avaliar se isso existe ou não. Você avaliou se há necessidade de fazer uma propedêutica para hipertensão secundária e não há uso de outras medicações que estão interferindo no controle pressórico. A abordagem agora é como abordar esse paciente, como tratar. Isso sempre em medicina se inicia pela mudança dos estilos de vida. O principal aí é uma dieta hipossódica, atividade física regular, no mínimo 30 minutos por dia, o ideal 150 minutos por semana, no mínimo 5 vezes por semana. Uma ingesta baixa de álcool ou até ausente, se possível, a aderência ao tratamento e principalmente o controle de peso. De todas as medidas não farmacológicas, a mais eficaz para reduzir a PA é o controle de peso. Cada 10 quilos que a pessoa consegue emagrecer, a pressão reduz em 10 a 30 milímetros de Hg. Você vê isso muito após cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa entra para fazer uma cirurgia usando 3, 4 classes de antihipertensivo, ela emagrece lá 10, 20 quilos, eventualmente você consegue suspender todas as drogas. Então, se o paciente estiver obeso, a ênfase reforçar muito a necessidade da perda de peso. Bom, então após as mudanças do estilo de vida, com ênfase naquelas medidas que eu falei, principalmente no controle do peso, a gente vai partir para o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico tem 2 vertentes: ajuste da dose de diurético adequado e qual diurético a gente vai utilizar, e sempre procurar combinar antihipertensivos de classes diferentes. Sobre o diurético, é importante ajustar qual diurético mais adequado para aquele paciente. Na maioria das vezes vai ser um tiazídico, associado ou não a um antagonista da aldosterona. O tiazídico é o pilar para esse tratamento, só que tem alguns pré-requisitos. O paciente tem que ter função renal normal, tem que usar em dose adequada, ou você usa um mais potente igual a clortalidona de 25 mg, que tem um efeito hipotensor mais sustentado. Ou você usa um tiazídico clássico, tipo hidroclorotiazida, que é amplamente disponível, mas numa dose um pouco mais alta. Geralmente a gente preconiza 50 mg. E observando basicamente a função renal. Insuficiência renal estágio 3, 4 e 5 não dá para poder usar tiazídico. Aí vai ter que utilizar um diurético de alça para controle pressórico. É a única situação, basicamente, em que a gente utiliza um diurético de alça para controle de hipertensão. Aí o diurético de alça para controle pressórico, a meia-vida é muito curta. Se for utilizar com esse fim, é importante utilizar no mínimo 2 vezes por dia. Utilizar de manhã e usar à tarde. Por exemplo, furosemida 40 mg às 8 e às 15 ou às 16 horas. O segundo diurético, que é considerado a 4ª droga, após ajustar o tiazídico, mais duas medicações de primeira linha de classes diferentes, a pressão continua não controlada,
A quarta droga, a droga mais eficaz, é a espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, um antagonista da aldosterona. O único cuidado para poder utilizá-lo é hipercalemia, ou seja, paciente que tem hiperpotassemia ou que tem disfunção renal. Um CLIS estimado em classe 3, 4 e 5 de insuficiência renal crônica, classe 3, 4 e 5, também é contraindicada a espironolactona. Aqui são alguns estudos comparando a clortalidona com a hidroclorotiazida, que é mais comum. A clortalidona não tem no posto, mas ela é barata e amplamente disponível. Ela é mais eficaz, se possível, utilizar na dose de 25 ou hidrocloro na dose de 50 mg. Esse aqui é um estudo muito importante que foi lançado no Lancet em 2015, que após o paciente receber três drogas, incluindo um diurético tiazídico, ele compara qual que seria a quarta droga. Aqui ele comparou um alfa-bloqueador periférico, doxazosina, comparou um beta-bloqueador e comparou a espironolactona. E a espironolactona foi amplamente eficaz, muito mais eficaz do que os outros dois esquemas. Então, a se usar a quarta droga, essa quarta droga deve ser espironolactona, na dose de 25 a 50 mg por dia. Bom, então, após a gente fazer a associação daquelas medicações com duas medicações de primeira linha, um IECA ou um BRA, um bloqueador de canal de cálcio de hidropiridina com um diurético adequado, que usualmente vai ser um tiazídico, com algumas exceções vai ser o diurético de alça, em pelo menos 2 vezes por dia, a quarta droga vai ser a espironolactona, que é a droga mais eficaz, é a droga comprovada em estudos. Quando não há o controle, assim, desde que a gente confirme a aderência, o uso adequado, afaste o componente do jaleco branco, a quinta droga a gente vai sempre associar classes diferentes. Então, a gente tem disponíveis aí os vasodilatadores direto, o exemplo clássico vai ser a hidralazina. A gente tem os alfa-agonistas centrais ou simpático-líticos de ação central, por exemplo, clonidina e metildopa. Existem também os beta-bloqueadores, usualmente os considerados de terceira geração, um exemplo clássico é o carvedilol, que tem o bloqueio alfa-periférico, o efeito vasodilatador que potencializa o efeito, ao contrário dos beta-bloqueadores de primeira e segunda geração o propanolol, segunda geração são chamados beta-1 seletivos. O exemplo é o metoprolol, atenolol, e os alfa-bloqueadores periféricos puros, tipo doxazosina, prazosina. Após agora a melhor associação a partir daí deve considerar a aderência, se a posologia é mais fácil ou menos fácil, o custo, as comorbidades, se há efeitos colaterais associados a essas drogas ou não. Em casos verdadeiramente refratários, após aquele esquema usual que eu falei, que é usar 3 drogas em doses adequadas, sendo elas um diurético, normalmente vai ser o tiazídico em dose e potência adequada. Em casos selecionados um diurético de alça na posologia adequada, exemplo furosemida, né? A quarta droga usualmente é a espironolactona, que é um antagonista dos mineralocorticoides. E a quinta droga você pode escolher entre essas medicações de segunda linha, ou seja, simpático-líticos de ação central, os alfa-agonistas centrais, metildopa e clonidina, os vasodilatadores diretos, hidralazina, por exemplo, os beta-bloqueadores, principalmente os de terceira geração, e os alfa-bloqueadores periféricos, o exemplo clássico é doxazosina. Caso seja configurada uma verdadeira refratariedade, havia a opção do tratamento invasivo, que é a chamada denervação renal, que chegou a ser amplamente realizada, mas que não há substrato e nem evidência atual para submeter os pacientes, mas é um procedimento invasivo feito para poder alterar as vias aferentes e renais e para tentar assim atingir um equilíbrio adequado. Então, já que não há mais essa possibilidade invasiva, o tratamento vai ser enfatizar a aderência, as mudanças no estilo de vida e o uso correto, a associação correta dos antihipertensivos. Bom, obrigado por sua atenção e assista também às nossas próximas aulas.